Boa tarde, sexto ano. Tudo bem com vocês, meus queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa tarde, né? E somos gratos pela oportunidade de estarmos mais uma vez de volta com a nossa aula de religião, né? Nessa quinta-feira. Nós vamos dar continuidade do assunto Viver o Primeiro Direito, certo? Então, nós vimos, né, no assunto na aula passada, alguns artigos que asseguram esse primeiro direito. Então, a gente viu o artigo 1, que ele diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito, dotados que são de razão e dotados que são de razão, de consciência e que devem comportar-se fraternalmente uns com os outros. Também na ocasião a gente viu o artigo 3, proclama algo fundamental. O que ele diz? Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Só ressaltando também do capítulo 5, ninguém será submetido a torturas, penalidades ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Certo? Só para a gente retornar aqui à nossa aula, fazendo, né, uma recapitulação rapidinho do que nos afirma esses artigos, realmente sobre os direitos, né? Viver o primeiro direito. Então, esse primeiro direito, ele é destinado realmente às crianças, né? Ao nascerem, elas têm realmente esses direitos esses que asseguram, né? Todos eles, aliás, que asseguram a todas as crianças. Então, toda criança tem direito à proteção especial e também a todas as facilidades e oportunidades, né, para se desenvolver plenamente. Ou seja, desde o dia em que ela nasce, toda criança tem direito a um nome, né? Começando por aí, ela tem direito a um nome, tem direito a uma nacionalidade, ou seja, tem o direito de ser cidadão de um país, né? Então, as crianças têm direitos a crescer com saúde, educação, um lar, uma família, que ele assegure todos esses direitos cabíveis. Elas também devem ser consideradas como prioridade e devem ter acesso a direitos como alimentação, educação, saúde, dignidade, segurança, bem-estar e convívio familiar e social. Então, todos esses direitos, eles são destinados à criança, né? Ao nascer, ela já tem por direito usufruir de todos esses, os quais a gente acabei de falar para vocês. Então, no Brasil, nós temos leis, né, que asseguram esses direitos. Então, no Brasil, os direitos das crianças, eles estão amparados por lei de número 8069/1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós chamamos ECA. Então, essa lei, ela prevê medidas, né, para garantir condições de vida saudáveis e dignas para as crianças de até 12 anos e também para adolescentes até 18 anos, certo? Então, os nossos primeiros direitos, eles começam ao nascermos. Como a gente acabou de ouvir na explicação, que ao nascer nós já temos o direito de ganhar um nome, de ter um registro, de ser realmente cidadão de um país, de fazer parte, né, da cidadania desse país. E daí vem todos os outros direitos que nós temos por dever, né, que nós temos por direito, aliás. Todas as coisas que nós temos por direito, certo? Então, nós vamos continuar o próximo parágrafo, fazendo aqui a leitura dele, né, para melhor entendermos e debatermos um pouco sobre o mesmo.
O nosso problema maior não é exatamente a falta de recursos, mas a desigualdade na distribuição da renda e dos serviços de que as pessoas necessitam. Temos no mesmo país pobreza absoluta para muitos e altíssima qualidade de vida para uma parte menor da população. Isso transforma, um momento em uma desigualdade social. Por quê? Não é a falta de recurso, realmente. O problema ele não é a falta tanto dos recursos, é a maneira como esses recursos são distribuídos. É a má distribuição desses recursos, dessas rendas. Então, por isso acontece, que alguns têm de mais e outros de menos. E aí a gente observa que a qualidade de vida da população que passa por essa situação não são das melhores. No próximo parágrafo, as organizações mundiais consideram muito pobre a pessoa que dispõe de $1 ou equivalente em outra moeda por dia para viver. Descubra quanto está valendo $1 hoje. Dá para adquirir o quê? Considere que uma família de 4 pessoas precisam de dinheiro, entre outras coisas, para moradia, alimentação, higiene pessoal, higiene da casa, vestuário. Alguns exemplos, de que nós precisamos para o nosso dia a dia. Então, o parágrafo ele fala para a gente fazer uma comparação, $1 equivalente em outra moeda. Então, $1 equivalente à nossa moeda, ele é mais ou menos 5,25 e alguma coisa. Então, o que nós compraríamos, nos dias de hoje com R$5? Então, a gente observa realmente que a má distribuição, por estar a melhor parte ou a maior parte em poucas mãos, a população sofre. E tudo isso, qual nós acabamos de citar, são de grande necessidade para todos, que é a moradia, a alimentação, a higiene pessoal. Principalmente, gente, a higiene pessoal e a higiene da casa. Nos dias que nós estamos passando, de pandemia, nós temos observado o crescimento do uso tanto da higiene pessoal quanto da higiene de casa, o uso desses materiais. E quem vive numa situação extrema de pobreza, como que estão fazendo, para manter essa higienização pessoal, a higienização da sua casa? Nós aqui, muitos hoje estão focando realmente na questão mais da higienização, até mesmo se privando de alimentação, porque é uma necessidade do momento, Porém, nenhum dos dois deva ser privado. A alimentação ela é essencial. Todos os que a gente viu, todos os itens aqui, eles são essenciais. A moradia, a alimentação, a higiene pessoal, a higiene da casa e o vestuário. Mas nós temos focado muito, todas as famílias brasileiras, na questão da higienização de casa e pessoal. E quem não tem condições de fazer esse processo, Como que estão hoje? Então, continuando. E que mais? Dá para imaginar que salário garantiria isso em condições modestas, mas de modo suficiente? Talvez, um salário não é tanto como muita gente imagina, porque devido, também preços de mercados, devido a altos preços, mas já se considera, considera-se que é um bom dinheiro para poder manter realmente as suas necessidades. O analfabetismo conta muito na hora de determinar a qualidade de vida de um país. Por quê? Por que será que o analfabetismo conta muito na hora de determinar a qualidade de vida de um país? Porque observamos que as pessoas, que não têm esse conhecimento, que são analfabetas, realmente eles não vão ter como conseguir um emprego melhor, ganhar uma renda que venha dar para sustentar a sua família. Então eles vão fazer
serviços, né, que vão passar a ganhar bem menos do que esperado, que é o salário mínimo, porque por direito seria um salário mínimo, né? Mas nós sabemos que nem todos conseguem alcançar essa meta. Então, a baixa escolaridade, o analfabetismo, né, ele ainda é um grande problema em relação também ao meio de trabalho hoje, em prol de uma renda melhor para o seu sustento. O respeito a muitos direitos humanos depende do bom funcionamento de serviços públicos. Costumamos dizer que eles são gratuitos, mas não é verdade. São pagos por todos nós por meio de impostos que o governo recolhe. É a eles que se recorre para o tratamento de saúde, o saneamento, o cumprimento das leis que regulam a convivência. Ser analfabeto, não ter a educação, faz com que as pessoas tenham mais dificuldade em fazer respeitar seus direitos. Isso vale tanto para utilizar os serviços públicos, quanto para as pessoas conseguirem ser atendidas mediante pagamento direto. Ou seja, nós acabamos de ver, né, que os direitos humanos, eles dependem do bom funcionamento dos serviços públicos. Principalmente, né, para as pessoas que todos nós pagamos os nossos impostos. Então, quem que vai procurar a saúde no público, os serviços de saúde público, realmente são as pessoas que possuem uma renda menor, porque sendo assim, elas estão, né, economizando para uma outra eventualidade. E é de direito, né? Nós temos direito de utilizar esses serviços públicos, porque para isso nós pagamos impostos. Não faz a diferença se nós somos ricos, pobres, se ganham bons salários ou se não ganham bons salários. Os impostos, eles são pagos do mesmo jeito. Então nós temos sim de lutar também por esses direitos, né? Ele fala uma questão importante: se analfabeto não ter acesso à educação faz com que eles tenham dificuldade em serem respeitados. Isso é desumano, né? Não porque a pessoa é analfabeto que ele não tem o direito de ser respeitado como ser humano. Independente de quem seja, se ele tem conhecimento, se ele estudou, se ele não estudou, ele tem os seus direitos de ser respeitado como ser humano, onde quer que seja. Ser atendido como qualquer uma outra pessoa, né? Isso não existe. Seria necessário garantir o direito à vida para todas as pessoas? Será que isso acontece? Bem, olhando a situação, né, a foto a qual nós estamos vendo, pessoas vivendo em situações difíceis, né, precárias, em um ambiente totalmente sem higiene, né? A gente pode observar a chegada nessa casa, o modo como as pessoas estão se dirigindo até lá. Nós observamos que é realmente uma situação desumana, onde as pessoas moram, convivem, né, com vários problemas, principalmente de saúde. Mas esse direito, ele é para todos. Isso é possível de acontecer? Sim. Só falta ter um incentivo realmente por parte dos nossos governantes, né? Sabendo aplicar realmente os nossos impostos naquilo que venha trazer benefício para todos nós. Infelizmente, é o que falta, né? Muitos fazerem a sua parte como gestores, administradores, enfim. No próximo parágrafo, ninguém pede para nascer. A vida é dom de Deus, o primeiro e o mais precioso presente do Criador. Um excelente sinal de respeito pela obra de Deus é cuidar bem da vida, em todas as suas formas. A nossa vida, a dos nossos semelhantes e a de todos os seres da natureza. Ou seja, ninguém pede para nascer, como a gente acabou de ver o texto, né? Claro que a vida é um dom de Deus, é Ele que nos permite, somente Ele pode nos permitir. E Ele nos capacita, né?
E o que Deus quer é que realmente todas as criaturas, né, que todos nós que somos criados por eles, que vivam bem, que tenham uma vida estável, né, que sejam respeitados. E Ele cuida também, né? Deus cuida da gente de todas as formas. Então, um sinal de respeito pela obra de Deus é cuidar bem da vida. Se todos nós pensássemos dessa forma, né, nós estaríamos agradando a Deus na medida em que nós também cuidamos uns dos outros. Bom que se todo mundo se conscientizasse, né, dessa parte. Quando alguma religião se mobiliza para falar de direitos humanos, frequentemente aparece gente dizendo que isso não é assunto religioso, que igreja ou qualquer tipo de local sagrado é para rezar, não é para se envolver em política. Bem, gente, as autoridades, elas são constituídas por Deus, sim, né? A igreja é uma instituição que lida com pessoas e ela também cuida das pessoas em todas as áreas, certo? O que a gente não pode é realmente discutir, né, esse lado político partidário qual nós participamos, mas que a igreja em si, ela pode sim, elas são autoridades constituídas por Deus, certo? O Conselho Mundial, só reforçando, as autoridades constituídas por Deus, a qual eu acabei de citar para vocês, são os políticos. Nós observamos isso desde a criação, desde o início, né? Que já tinha os governantes, foram reis, foram governadores. Então, o que eles eram? Políticos, eram autoridades. E quem a constituiu realmente foi Deus, ok? Então, no próximo ponto, o Conselho Mundial de Igrejas que tem sede na Suíça decidiu realizar a década para superar a violência, de 2001 a 2010. Aqui no Brasil, esse trabalho ficou por conta de dois organismos ecumênicos: o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, que é o CONIC, e o Conselho Latino-Americano de Igrejas, CLAI. No material de lançamento da década, as igrejas declararam. O que elas declararam? Sabemos que a paz é fruto da justiça e que a garantia da vida e da dignidade de todas as mulheres e homens é pedra fundamental da paz. Por isso, a superação de todas as formas de injustiça é uma obrigação moral que envolve a humanidade inteira. Esse é um dos aspectos mais centrais da missão dos seguidores de Jesus Cristo: testemunhar e viver o amor fraterno. E as igrejas, elas fazem esse momento maravilhoso hoje, né? Que é o momento em que elas fazem a luta pela paz. Hoje nós temos a campanha pela paz, aonde todas as religiões estão ombreadas, caminhando lado a lado em prol do mesmo objetivo, que é de proporcionar, de lutar pelo bem-estar de todos, que é a paz, certo? Então essas igrejas cristãs não achavam que estavam tratando de assuntos que não eram de sua conta. Sabia que defender a vida é exigência do Evangelho. Jesus contou uma vez uma história onde ficava muito claro que as pessoas que agradam a Deus são justamente aquelas que sabem defender a vida ameaçada. Então Deus se agrada, né, quando nós trabalhamos em prol da vida, algo que Ele criou e criou com muito amor. Então Deus se agrada quando vê nós, né, seres humanos, felizes cuidando realmente um dos outros. Ok, meus amores? No próximo parágrafo, na Bíblia, como na crença de muitas religiões, Deus é louvado como doador e protetor da vida. De acordo com esse ponto de vista, estar a favor da vida é jogar no time de Deus. Claro, né? Deus sempre foi a favor da vida. Deus sempre o amor com toda a sua intensidade. Então, Ele sim o criou, né? Ele protege, Ele o ama sempre. A Bíblia tem um livro dos provérbios no estilo que lembra a sabedoria popular. Lá se diz:
O opressor do pobre ofende seu Criador. Nosso povo também acha que Deus se sente servido, ou não, pelo modo como tratamos necessitados. E daí vem o nosso provérbio: quem dá aos pobres empresta a Deus. Então, quando nós fazemos, a nossa ação, quando nós ajudamos o nosso próximo, nós não estamos fazendo isso pensando em receber recompensa daqui, mas é de Deus, Isso alegra o coração de Deus. Ok, meus queridos? Então, a nossa aula de hoje foi essa. Terminamos o conteúdo, certo? Tem o último parágrafo lá embaixo, que são duas perguntas, na verdade. A primeira pergunta diz o quê? O que você acha dessa ideia? Por que Deus se importa com o socorro que damos uns aos outros nas dificuldades da vida? Essas duas questões. Por que vocês acham que Deus que Deus se importa, quando nós fazemos essas ações? Porque Ele se alegra, ao ver que seus filhos ajudam uns aos outros, que prestam socorro, solidariedade quando realmente necessitam. Ok, meus queridos? Então, finaliza aqui a nossa aula. A nossa atividade vai ficar na descrição do vídeo, certo? Então, até a nossa próxima aula.